A realidade absoluta e infinita é realmente a vida. A vida é a causa. O efeito dessa causa é o movimento, a meditação divina. Se há movimento, deve haver um resultado desse movimento. Assim, o movimento divino produz o resultado. E esse resultado é a manifestação da vida, a criação dos mundos da existência e tudo neles, incluindo a encarnação humana e o processo de reencarnação. Agora vou dizer novamente com mais detalhes. O que chamamos de realidade absoluta e infinita é realmente a vida. A vida é Deus, Deus é a vida. A vida é a causa, não uma causa, mas a causa. A causa de tudo, ela é e existe. E estes são dois estados diferentes de realidade. O que é? É a vida eterna, o estado não dual do ser. O que existe são todas as formas temporárias de vida que vêm e vão. No mundo material, no mundo psíquico, no mundo noético, isso significa as formas corporais de todos os corpos celestes, plantas, planetas, estrelas. As formas corporais de todas as plantas, de todos os animais e, claro, o corpo humano. Todas essas formas de vida vêm e vão. Nós não sabemos de onde essa vida vem ou para onde vai. Nós não vemos isso. Elas nascem, expressam seu tipo de vida e então sua forma morre. Algumas formas temporárias de bactérias vivem apenas algumas horas. Outras formas de bactérias viveram por mais de 500 mil anos. Certas formas de vida animal podem viver mais de 500 anos. Um pinheiro é um pinheiro que dizem ter mais de 5 mil anos. Nós não vemos de onde essa vida vem, não vemos para onde vai. Agora, se temos essa causa, deve haver um efeito dessa causa. E esse efeito é movimento, movimento. Neste nível, é o plantio divino. A meditação divina, alguns a chamam de contemplação divina. É uma contemplação ou meditação do plano divino para tudo que existe e é. E onde há movimento devemos ter um resultado. E desse movimento, a meditação divina é a manifestação da própria vida, a criação do mundo da existência e tudo nele. Tudo. Esse processo de encarnação do ser humano tem um começo que chegará ao fim ao longo de longos períodos de tempo. Ele chegará a uma conclusão destinada, que é a primeira fase da autorrealização, que é a autorrealização interior. De um modo geral, a raça humana está aproximadamente na metade dessa conclusão. Algumas raças humanas designadas para outros planetas já alcançaram essa conclusão. Algumas estão apenas começando. Agora, a parte mais interessante de toda essa conclusão é que dissemos que Deus, a vida, é a causa, cujo efeito é o movimento. O movimento é o resultado da meditação divina. O começo da jornada humana e ao longo dos tempos, ela chega ao fim e retorna. O retorno do ser humano a Deus. Retornar à própria vida, isso é teosis. A vida é a causa. A jornada humana é um resultado dessa causa e o resultado final dessa causa para os seres humanos é retornar a Deus como a própria vida. Não é esse o incrível propósito da vida? Mas você realmente entende o que isso significa? O que isso realmente significa é que o resultado está destinado a se tornar uma causa de onde veio. Depois de se tornar a causa, ele continua a produzir mais resultados. E tudo isso cria esse movimento circular sem fim. E dessa forma é assim que a vida é eterna. O resultado se torna a causa, cria mais resultados. É realmente um grande, grande mistério na vida. Viemos de uma causa. Voltaremos e nos tornaremos a causa e criaremos novamente mais resultados comuns. Então tem sido muito, muito maravilhoso estar com todos vocês. Como eu disse na primeira noite, é sempre. Mesmo minha família, mesmo aqueles que estou conhecendo recentemente. Mas e novamente queremos agradecer a Eric e Eric. Amamos vocês. Obrigado por abrirem sua linda casa. Obrigado. E escondido atrás de Cristo, temos uma pequena coisa para vocês. Eu sei que vocês gostam de organização. E um pequeno cartão, um cartão caseiro que todos assinaram como um agradecimento a vocês dois. Muito obrigado. Apenas uma pequena lembrança, sabe? Eu preciso fazer isso. Quem quiser. Isso é lindo. Obrigado. Obrigado. Agora temos mais uma coisa para fazer, e sempre fazemos, e é tirar uma foto com drone. Então queremos que todos estejam lá fora. Vamos fazer um exercício. Faremos o exercício de purificação de cada centro. Muitas pessoas já conhecem a esfera azul celeste, esfera rosa esbranquiçada e a esfera de cor amarela ou dourada no centro da cabeça. Essa cor, chamamos de exercício. Este exercício é realmente, até mesmo para exercícios muito avançados, usaremos. Então, não é o tipo básico, sabe, e exercício fácil. Não é assim. Usaremos essas esferas cortadas, sabe, até o fim do nível superior dos exercícios. É por isso que é tão importante. Então eu dividi o exercício para cada um, sem combiná-los. E mais, coloquei mais foco em criar uma esfera mais tangível e clara em nosso plexo solar. Na primeira sessão, criaremos uma esfera azul celeste no plexo solar. E um por um, criaremos a esfera e os discos. E tenho muitas coisas a explicar sobre isso. A primeira sobre a esfera azul celeste. Tudo que visualizamos, sempre que criamos elementais. Estes são os elementais, vamos criar o elemental sobre a esfera azul celeste. Como eu disse ontem, por favor, dê significado. Em nossa visualização, dar o significado é muito importante. Tornar-se ao poder. Então, o significado desta esfera azul celeste é paz, uma das naturezas divinas. Paz, paz absoluta, calma, quietude. Mas não é uma coisa fraca, sabe? Muito forte. É um poder, uma atividade poderosa. Então, por favor, realizem vocês mesmos. E se dermos a cor, damos a cor a esse significado, o significado da paz, então vai se tornar essa vibração de cor. É por isso que é azul celeste. Então tente criar essa esfera azul celeste. Esta é apenas a amostra, sabe? A cor azul celeste. Podemos ver daqui que podemos ver daqui. Você cria uma linda esfera azul celeste no seu plexo solar. E no nosso sistema de ensino, o plexo solar é o centro do plexo solar. É atrás do nosso umbigo, entre a coluna e o umbigo. Normalmente, sabe, em geral, aqui, este lugar é chamado de externo. Mas no nosso sistema de ensino, o centro do plexo solar é atrás do umbigo, entre a espinha e o umbigo. Pergunta. Oh, sim. Tem uma pergunta para a cor azul celeste. Eu visualizo, tipo, eu não visualizo o branco no meio, certo? Sim, sim, sim.
E sobre o azul celeste? Vou explicar. Talvez eu possa dizer agora. Uma vez que vibramos, sabe, mais uma vez que a vibração da esfera azul celeste, desculpe, uma vez que a vibração do azul celeste, mais o centro vibra mais alto, vai se tornar mais e mais transparente e branco. Mas começamos com essa cor porque, sabe, há um limite para a exibição. Então, no começo, por favor, visualize toda a cor azul celeste. Vamos começar com isso. Essa esfera, ela está se movendo? No começo, por favor, não a mova, sabe? Tente não movê-la, apenas coloque-a lá. Se já começar a se mover na sua experiência, apenas aproveite. Aproveite a experiência. Mas no começo, por favor, visualize apenas, sabe, esfera azul celeste. Não, desculpe, a esfera azul celeste sem mover, porque vamos fazer um movimento nessa esfera. Então deixe-me explicar sobre isso. E o tamanho da esfera é tipo de 30 a 40 centímetros de diâmetro, porque cada pessoa tem tamanho de corpo diferente. Então o diâmetro é de 30 a 40 centímetros. E, sim, ok. E no exercício de hoje eu dividi o exercício em 2 etapas porque sempre observo algumas pessoas que acham fácil fazer, mas para algumas é muito difícil fazer. Então se você não, então eu dividi o exercício em 2 etapas. Então se você sentir vontade de continuar, então no meio do exercício vou dizer, ok, agora você está confortável o suficiente neste estágio após criar uma esfera, então por favor, permaneça nessa experiência. E até o final do exercício, quando eu te chamar de volta a este ambiente por favor, permaneça para experimentar na esfera. Mas se você quiser continuar, então nós faremos o disco cortar, dividir ao meio essa esfera no plexo solar. O ponto central lá é o mesmo lugar da esfera. Então pegue essa corda. Vamos fazer isso da posição das 12 horas. Colocaremos o relógio em nosso corpo. E esse é o raio do disco. Coloque no seu umbigo. E então, assuma a posição das 12 horas. Ok? E então é como ter um relógio em seu corpo. Então significa que é assim. Mova-se para a sua esquerda, para o seu baço, desça para a área genital e suba para o fígado, o lado de fora do fígado. E volte para a parte inferior do externo, aqui. Mas eu dei a você a corda, como se movêssemos como o ponteiro do relógio, de volta, no disco. Por favor, tente se mover apenas no disco, não como o ponteiro do relógio. Apenas mova-se na circunferência do disco. 6 horas e volte para cima. E respiramos em 6 contagens. Então, apenas seja como um cultivo na circunferência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se você quiser tentar, por favor faça isso. Esta esfera azul celeste, este centro está se conectando ao mundo material e ao seu duplo estético. Então significa que se criarmos uma bela, por favor crie uma bela esfera azul celeste, então podemos purificar nosso corpo e também este mundo material, este ambiente. Então, durante o uso de todo o dia hoje, foi criada uma energia muito clara e poderosa para cada mundo. E uma coisa mais importante. Daniel disse que precisamos de um coração sincero para aprender este ensinamento. Para fazer este exercício, o que quer que façamos, a motivação é tão importante. Então, depende da motivação, podemos usar o mesmo ensinamento para a magia negra, para um propósito sagrado. Então, essa motivação, isso tem tudo a ver. Então, quando trabalhamos nesses exercícios, chamamos de centros, mas em geral é chamado de chakra. Por favor, não tenha motivação como vamos abrir o chakra. Não é assim. Nossa motivação não é essa. Nossa motivação em nosso ensinamento, este exercício é para limpar, viver saudavelmente, para fazer você saber que este ambiente é saudável, então a experiência pode acontecer, especialmente quando você se move junto com a circunferência no disco. Pode acontecer, então por favor receba-a. Então, por favor, aceite e receba a experiência, mas por favor não tente ter a motivação desde o início de ter a experiência disso. Como Daniel disse, muitas pessoas, conhecemos tantas pessoas que sofrem. Uma vez que se abre, não podemos fechá-lo. Então, não está limpo o suficiente ainda. Se não estamos limpos o suficiente ainda, realmente temos experiências muito sofridas. É tão doloroso. Então, vamos ter a motivação de limpar seu corpo material e também o seu contraparte etérico. O mesmo para o mundo material e seu contraparte etérico. Alguma pergunta? Quando você vê isso girar como o ponteiro de um relógio, é depois que o disco já está formado? Ou você está dizendo que esse movimento forma o disco à medida que ele gira? Sim, criamos a forma primeiro e começamos o movimento. Entendi. E para o Mike e a Sashi, vocês não estavam aqui ontem. Quando fazemos este exercício, aprendemos a autoconsciência e a consciência ontem. Então você pode fazer de qualquer maneira. Permanecendo sua autoconsciência. Nós falamos sobre isso. Onde está sua autoconsciência ontem? Onde você acha que você está no seu corpo sempre? A maioria das pessoas sente que estamos na nossa cabeça. Os estudiosos recomendam que estejamos no coração. A maioria de nós sempre sabe. Sentimos a nós mesmos dentro de nossa cabeça e comandamos, dirigindo todas as ações, expressões enviando a consciência. Então, neste exercício, podemos fazer de qualquer maneira. Se você quiser se mover, eu o guio. Vou guiá-lo para ir lá. Se você quiser fazer isso, por favor faça. Mas se você, isso é demais, então por favor permaneça na sua cabeça e dirija e experimente tudo.
Eu gostaria de adicionar uma coisa ao que ela disse. Os evangelhos disseram, em tantos sistemas espirituais onde, estamos tentando abrir seus chakras. E como ela disse, não, você está limpando. Estamos energizando. Então as pessoas vinham o tempo todo, Senhor, eu fui a essa yoga, fiz isso, abri meu chakra. E ele disse, você não abriu seu chakra, e graças a Deus você não abriu seu chakra. Graças a Deus, porque pode ser fechado, mas geralmente o mestre tem que fechá-lo para alguém que acidentalmente força a abertura. Eu não deveria dizer acidentalmente, eles forçam a abertura porque está sob o controle mais sábio do arcanjo. E se interferirmos no trabalho deles, realmente acontecem danos reais. Então, por isso não dizemos que tentamos abri-lo. Sim. Então, em vez de você abrir seu próprio chakra, outra pessoa pode abrir o chakra de outra pessoa? Sim, mas de novo, a menos que você esteja preparado, não está trancado. Você sabe, a menos que esteja purificado, não está trancado. Então o que estamos realmente fazendo é energizando o que está purificado agora. E as pessoas sentem isso, e dizem, meu chakra está aberto. Não, é apenas que você está energizando aquele chakra. E uma vez que criamos a esfera interna perfeita e bonita em nosso corpo, então onde quer que vamos, é como um aspirador de pó, você sabe, como um limpador, limpa a energia ao nosso redor. Eu esqueci de dizer mais uma coisa. Então, quando você começar a se mover ao redor da circunferência do disco no meio, por favor, expire primeiro. Então nós vamos assim. Nós vamos assim. Exalando. 2, 3, 4, 5, 6, inalando. 2, 3, 4, 5, 6. Exale, 2, 3, 4, 5, 6. Inale, 2, 3, 4, 5. É isso? Ok, vamos começar. Vou começar a instrução primeiro e prosseguir para o exercício. Por favor, relaxe completamente. O centro do plexo solar é o centro do corpo material e do seu duplo etérico. Este centro está controlando toda a vitalidade etérica. Neste exercício, praticamos para limpar o plexo solar através da esfera de luz azul celeste. Quando trabalhamos neste exercício corretamente, podemos obter ajuda completa no corpo material. E ao mesmo tempo, ao fazer este exercício, alguns podem experimentar o mundo psíquico, porque o plexo solar é a porta de entrada para o mundo psíquico ou para o nosso corpo psíquico. A concentração neste centro abre o portão. E podemos começar lentamente a perceber a vibração do nosso corpo psíquico e do mundo psíquico, e entrar no mundo psíquico subconscientemente. Muitas pessoas abrem o portão sem saber, concentrando-se nessa área. Além disso, as pessoas abrem o portão usando certas drogas ou mantras, ou qualquer outro método, e podem sofrer muito. Agora temos um ensinamento precioso que devemos manter em mente. O mundo psíquico consiste em 7 planos, cada um dos quais tem 7 subplanos. Então, existem 49 planos do total. Da mesma forma, nosso corpo psíquico consiste em substância psíquica, e sua vibração corresponde aos diferentes planos e subplanos desses mundos. Uma vez que este portão é aberto, entramos nos mundos psíquicos sem. Uma vez que este portão é aberto, entramos no mundo psíquico através do nosso corpo psíquico. A qualidade da vibração do nosso corpo psíquico, que significa a soma total de nossos sentimentos, desejos e emoções, nos leva àquele destino, correspondendo a essas vibrações. Alguns se encontram no paraíso. Alguns se encontram no inferno. Então, antes de abrirmos o portão, temos que trabalhar muito para limpar e elevar a vibração do nosso corpo psíquico. Fazemos este exercício para limpar e energizar este centro, não para ganhar poder psíquico ou habilidade para satisfazer nossa curiosidade. Se tentarmos abrir os centros, os chakras, por meio de tal intenção, o resultado será miserável. Podemos entrar em um mundo infernal, criado por nós mesmos, que causará mais encarnações desnecessárias para consertar aquele corpo psicológico que foi contaminado por uma motivação desperdiçada para os métodos mágicos. E vamos começar agora. Feche os olhos. Respire profundamente. Comece a respirar. Em 6 tempos, naturalmente, de acordo com o ritmo do seu coração, inspire e expire, lenta e suavemente, no mesmo ritmo, em 6 tempos. Depois de inspirar em 6 tempos, naturalmente, expire em 6 tempos sem prender a respiração. Sem tensão, apenas relaxe completamente. Observe e saiba que você está respirando. Agora você está respirando conscientemente. Quando você inalar, com o ar que está respirando, você também está respirando a vitalidade estética. Respire profunda e conscientemente. O ar está enchendo os pulmões no seu peito. Ao mesmo tempo, a vitalidade estética também está enchendo seus pulmões e entrando na parte antiga do duplo estético do seu corpo material. Respire profundamente novamente, e quando expirar, apenas o ar sai, e a vitalidade estética fica e se acumula em seu corpo. Então, toda vez que você respira, a vitalidade etérica é acumulada em todo o seu corpo. Agora, usando o éter cinético, estenda sua consciência por toda a barriga, desde a parte inferior do externo, os lados da barriga, até a parte genital. E usando o inserto estético, sinta a intensidade nessa área atrás do umbigo e na frente da coluna. E usando o inserto de impressão, visualize um elemento de luz azul celeste brilhante emanando e irradiando desse ponto em todas as direções. A vibração da luz do ponto central cria uma bela esfera azul celeste.
Este é o plexo solar, o centro da santa consciência espiritual, onde é produzida uma radiação etérica que parece um sol. Você pode se concentrar neste centro, armazenar a vitalidade ascética e distribuí-la para todo o seu corpo. O tamanho da esfera é aproximadamente do tamanho de uma bola de praia, 30 a 40 centímetros de diâmetro, e ela está ligeiramente protuberante além de sua barriga. Ela irradia em todas as direções para uma grande distância como um sol. Respire conscientemente e ritmicamente em 6 tempos. Quanto mais você respira, mais a esfera azul celeste se torna brilhante. Se você tiver algumas sombras ou manchas escuras na sua esfera, cada vez que expirar, elas desaparecerão completamente, e a esfera brilhará com uma bela cor azul celeste transparente. A esfera azul celeste está ficando cada vez mais tangível. Sinta-se dentro dessa esfera. Sinta-se agradável e confortável. A esfera azul celeste lhe dá uma sensação de tranquilidade, quietude, calma. Você sente paz, força e saúde nesta luz. Sinta e sintonize-se com essa luz. Isso dá energia vital ao seu corpo material e sua conexão com o mundo material. Sinta a saúde perfeita do seu corpo material e espalhe essa luz curativa para o mundo material da terceira dimensão. Tudo bem, agora, alguns de vocês podem querer parar por aqui. Se quiserem, apenas continuem respirando ritmicamente e permaneçam neste sentimento confortável e mantenham a imagem até eu chamá-los de volta ao final da meditação. Mas, se quiserem prosseguir, então visualizem um disco muito fino. Divida esta esfera em 2 meias esferas iguais no meio. O disco tem o mesmo ponto central que a esfera. A parte inferior do disco está na região genital. A parte superior do disco está na base do osso do externo. A cor do disco é mais branca e brilhante do que a outra parte da esfera. Veja e sinta que você está na superfície deste disco. Continue respirando ritmicamente em 6 tempos. Agora veja este disco como um relógio luminoso, como se você tivesse um manto dentro da sua barriga, mostrando sua frente para fora. Agora crie uma linha vertical do centro do disco até o topo do disco, como o ponteiro de um relógio. Agora você está na posição das 12 horas no externo e gira como um ponto na circunferência do disco, no sentido horário. Ao expirar, mova o ponto lentamente para baixo, para a esquerda, para fora da tela, e desça para alcançar a área genital, que está na posição das 6 horas. Quando chegar à área genital, inspire e continue o movimento para cima, fora do rio, e suba até o topo do círculo no externo, às 12 horas, novamente. Continue o movimento, assim como o ponteiro de um relógio, da posição das 12 horas no externo, expirando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegando à posição das 6 horas na área genital e voltando ao externo novamente, inspirando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantenha o ritmo. Você está se movendo na circunferência do disco luminoso como um ponto no relógio com precisão e constância. Usando o éter cinético, direcione o movimento. Usando o éter estético, sinta o ponto enquanto se move no disco luminoso. Você, como um ponto, está se movendo na circunferência do disco pacificamente agora. Continue fazendo isso por um tempo e pare no externo quando eu chamá-lo de volta. Eu amo vocês e amo vocês. Agora vamos completar este exercício. Todos, lentamente, lentamente voltem ao seu ambiente presente novamente. Levem o tempo que precisarem.